Quantas vezes você já se deparou com dicas de adestramento que não serviam para o seu bulldog? Quantas vezes você já se perguntou se é possível vencer a teimosia deles? Olá, eu sou o Vitor Rodrá e hoje estou aqui para falar do projeto Bull-Chechudo em Sintonia. Nesse e nos próximos vídeos dessa série, vamos falar sobre como é possível condicionar o comportamento do seu bull através de uma melhor socialização e tratar das peculiaridades da raça. Mostraremos como conseguir melhores resultados se adaptando às limitações físicas do seu gordinho e driblando a insistência característica deles. Você vai conhecer e acompanhar os nossos 6 participantes: o Chulé, o Frederico, a Flora, o Buda, o Ramone e o Mexerica. Com eles e com seus donos, vamos juntos aprender e ensinar. Seja bem-vindo ao projeto Bull-Chechudo em Sintonia. Olá pessoal, meu nome é Thiago Barros, eu sou adestrador de cães e mediador de vivências. Estou trabalhando junto com o Thiago Abreu. Nosso projeto consiste em aprimorar a convivência de pessoas e os seus pets, especialmente os bull-chechudos. Eu, antes de tratar do assunto canino, eu vou tratar do assunto humano. Eu acredito que esses dois andam em paralelo nesse processo. Então, vai ser comum eu citar coisas de cães e coisas humanas para que a gente possa fazer a comparação. A primeira coisa que eu devo citar é com relação a nós humanos, uma questão de interpretação, de como nós vemos o mundo e de como nós interpretamos o mundo. E eu vou pegar uma referência a um psicólogo, ele chama Howard Gardner. Ele propôs a teoria das múltiplas inteligências lá em 1980. E a ideia era derrubar o entendimento que se tinha até então, que era avaliar a pessoa pelo QI. Então, quanto mais alto o QI da pessoa, mais inteligente ela era, até que esse Howard Gardner disse que não, que nós temos 8 inteligências e que o QI media apenas uma dessas 8, que é a inteligência matemática. Nós também temos a inteligência linguística, a pessoa que tem habilidade ou capacidade de falar várias línguas, inteligência geográfica, a pessoa que tem em si a capacidade de geolocalização, de se locomover por espaços, enfim. A inteligência historiológica, que é lembrar datas, lembrar de nomes, contar a história na cronologia correta, enfim. Essas 4 é fácil de lembrar. A gente tem inteligência também musical, essa é autoexplicativa. Inteligência meteorológica, que tem a ver com clima-tempo. A gente costuma banalizar um pouco dessa inteligência, mas se a gente for pensar nos primórdios da evolução humana, essa inteligência meteorológica era muito importante. Inteligência interpessoal, eu já vi a respeito de chamarem também de intra-extrapessoal. Enfim, consiste em reconhecer os próprios sentimentos e reconhecer os sentimentos no outro. Você conseguir definir qual sentimento você está sentindo é muito melhor para que você consiga trabalhar com isso, né? Então, é uma inteligência que os psicólogos costumam ter mais avançada. E a inteligência que mais nos interessa é a inteligência biológica, saber diferenciar espécies de animais, macho, fêmea, plantas e também os comportamentos desses animais, o que esses comportamentos nos dizem, tá? No caso, quem trabalha profissionalmente na área, as inteligências aconselhadas seriam a inteligência do raciocínio lógico, a inteligência interpessoal, inteligência biológica. Mas para um dono ou para um tutor de um cão, isso não é tão importante, apenas que você reconheça que você tem e aprimore as que você precisa. Dito isso, a primeira coisa que eu costumo pegar no início desse processo, dessa questão humana no processo, é dentro do indivíduo saber quem ele é. Por que isso é muito importante?
Porque pro cão, o que mais importa para ele é a pessoa que conduz ele, ou o tutor dele. Por que isso? Porque vamos pensar o seguinte, eu peguei um animal que vem da natureza, teve lá já pelo menos aí 20 mil anos de convivência com o homem, mas ele continua sendo um bicho, ele continua sendo um animal que veio da selva. Mesmo com todas as adaptações que a gente fez, ele continua tendo essas características. Então, uma vez que eu trouxe o animal do seu ambiente natural para o meu apartamento, né, para minha casa, para o meu ambiente humano, eu tenho uma obrigação moral de tutoriar esse animal, esse indivíduo dentro do meu mundo. Então isso coloca nós humanos no topo da cadeia de importância para os cães. Por isso que trabalhar com essa pessoa, com esse indivíduo é tão importante. Tem referências que a gente pode pegar fora da gente, né? Talvez buscar dentro de si referências que você tenha de líderes, de pessoas que você acredita, e buscar dentro de si a melhor pessoa que você tem, buscar dentro de si o melhor líder que você consiga exprimir para o mundo, e a partir disso que o jogo começa. A partir de você se tornar uma pessoa bem equilibrada, e para que com isso você consiga ter a comunicação correta e as técnicas corretas para chegar no resultado esperado. A liderança você pode buscar em livros, pode buscar em várias formas, mas eu vou dar algumas dicas aqui, tá? Que são bem simples, na verdade, uma coisa que a gente pratica no dia a dia. Mas como faz parte do nosso cotidiano, a gente acaba perdendo valor, a gente acaba deixando de ver aquilo com o valor que ela realmente tem. Então é importante que a gente sempre tenha isso em mente, que a gente sempre resgate o valor dessa questão da liderança. Uma característica comum em todos os líderes é que eles têm alta energia estável. É como uma música. Se eu, Thiago, procuro aumentar o meu nível de energia, procuro aumentar o volume da minha música, eu acabo me desequilibrando, o que é muito ruim. Então nós humanos temos vários tons, cada pessoa tem o seu tom, e quando eu vou trabalhar com o cão eu preciso saber qual é o tom daquele cão também. E normalmente o ideal é que nós busquemos que esse meu nível de energia, ou que o nível do tutor, seja sempre um nível acima de energia do cão para que esse trabalho role legal. Outra característica comum a todos os líderes é que eles buscam para si os principais recursos, buscam para quem eles agregam. Né? Normalmente a pessoa que é submissa busca para o outro e o líder busca coisas para si. Isso tem uma mentalidade importante da gente ter e também bastante cautela a lidar com ela. Né? Buscar para si nem sempre significa ser egoísta ou ser individualista. Tá? A gente vai aprender a dosar isso durante o processo. A segunda coisa que mais importa para os cães, ou que pelo menos deveria ser oferecida a eles depois de um bom tutor, depois de uma estabilidade emocional, é um gasto de energia eficiente. No caso dos bulls, né, dos nossos amigos bochechudos, eles têm algumas características particulares que demandam uma necessidade maior de um acompanhamento clínico. Tá? Em todos os casos eu aconselho realmente um acompanhamento clínico, você tem um veterinário ali parceiro para você conseguir conduzir isso de uma forma saudável, mas no caso dos bulls é praticamente uma exigência. Dito isso, a gente começa a cair numa outra questão. Eu tenho um cachorro pequeno em casa, e minha casa é uma casa grande, então ele já gasta energia suficiente. Negativo. É importante que o cão ele tenha um gasto de energia que propicie novidades para ele, que ele possa passear na rua e cheirar novos ambientes, buscar novas coisas, conhecer novas coisas também. Então, no caso dos nossos amigos bulls, a gente pode, por exemplo, passear 20 minutos de manhã, 20 minutos no meio da tarde, 20 minutos à noite. É mais eficiente esse processo do que se você passear 2 vezes de meia hora, por exemplo. Por quê? Porque você chegando em meia hora, você está no limite de gasto de energia física do cão, é o máximo que aquele cão aguenta, porém você está oferecendo menos novidades para ele. Então, se você decompor esse processo de 2 de meia hora em 3 de 20 minutos, você acaba tendo mais eficiência. E aí entra a questão da criatividade. É uma raça que demanda dos tutores uma capacidade de adaptação maior, e isso inclui o gasto de energia. Quanto maior variação possível, seja natação, seja andar de skate, enfim, formas criativas da gente poder propiciar um gasto de energia legal para eles. E isso também me abre um espacinho para eu colocar mais uma informação aqui. Tudo que se foi estudado sobre cães é muito inferior ao que tem a ser estudado.
A gente rodou 1 km de uma estrada que pouco se sabe quantos quilômetros ainda tem para rodar. Então, nesse campo de gasto de energia, um pouco de ousadia até, mais do que a criatividade, mas você arriscar algumas coisas novas talvez seja interessante. Dado que tem muito a ser descoberto ainda, talvez se você ousar um pouco, você consiga ter um resultado interessante. Claro que isso com muito bom senso, né, um acompanhamento clínico para que a gente consiga manter a coisa dentro de um ritmo legal. Dito isso, eu entro no terceiro passo, que consiste na disciplina. A disciplina ela tem duas vertentes, né? A questão da pessoa em si, né? Eu volto a fazer o paralelo aí. Se eu sou uma pessoa desorganizada, eu estou ensinando o meu cão a ser um cão desorganizado. E se minha casa é uma casa desorganizada, meu cão consequentemente vai ser um cão mais bagunceiro. Automaticamente, se eu tenho uma casa mais limpa, uma casa mais organizada, em que eu coloco as coisas mais em ordem, se eu sou uma pessoa que tenho isso como uma conduta, como faz parte da minha rotina diária, automaticamente meu cão também vai ser um cão mais disciplinado, um cão mais obediente. E eu coloco a disciplina no terceiro grau da hierarquia de importância para um cão, porque a liderança, mesmo um pouco indisciplinada, se você tem uma boa liderança, você tem efetividade no resultado. Se você tem um gasto de energia, mesmo que um pouco indisciplinado, você consegue ter efetividade no resultado. Mas os outros passos que vêm a seguir, sem a disciplina, eles falham completamente. É por isso que a disciplina é tão importante. Que é outra coisa também que a gente acaba se perdendo no dia a dia, né? Costuma dar pouco valor para isso, mas para os cães tem muito valor. Principalmente a rotina. Quanto mais cravada for a sua rotina, melhor para o cão. Quanto mais no dia a dia for igual um ao outro, maior a longevidade, melhor vai ser para você ter um resultado no processo. Por quê? Se eu tenho um dia igual ao outro e eu faço uma pequena alteração para atingir um determinado resultado, se eu quero sair de ponto A para ponto B, esse ambiente mais estável me propicia ou me favorece eu fazer as mudanças mais precisas e com isso chegar no resultado melhor. Então, o oposto disso também me dificulta, porque se eu tenho que fazer várias alterações no meu dia a dia para chegar no resultado, eu acabo perdendo a rotina e acabo perdendo a efetividade no processo como um todo. Dito isso, eu entro no quarto ponto de importância para os cães, nessa hierarquia. Eu costumo chamar de controle de recursos, tá? Por que isso? Um dos principais estudos que foram feitos com os cães, o resultado desse estudo, a conclusão desse estudo, eles chamaram de PRR, ou Potencial Retenção de Recursos. Quais recursos eu quero obter para mim, quais recursos o cão quer obter para ele, e se eu gosto de bolinha, o cão gosta de ossinho, nós vamos viver maravilhosamente bem. Mas se eu gosto de bolinha e o cão também gosta de bolinha, a gente vai disputar esse recurso para ver quem vai reter para si, e quem tem mais energia, normalmente é o que vai conquistar esse recurso para si. Então, a partir do momento que eu trouxe o cão do mundo selvagem para o mundo urbano, eu vou trazer ele para os meus recursos, eu tenho que controlar o acesso a esses recursos do cão. Para que eu possa controlar esses recursos, eu preciso saber quais são esses recursos. Então eu vou olhar para o cão e vou buscar nele, ou procurar nele, saber quais são os principais recursos para um cão. Já fizeram isso? Olha só que legal. Um dos principais recursos que os cães obtêm para si. Reprodução, acredito que nenhum humano deveria se reproduzir com cães. Tenho certeza que nenhum humano deveria se reproduzir com cães. Alimentação, ou potenciais alimentícios. E espaços, ou território. Tá? Esses são os 3 recursos que o cão obtém para si. Desses 3, só 2 que nós interagimos com eles, a alimentação e o espaço. Então toda vez que um cão ele entra num ambiente na sua frente, ele está te conduzindo àquele novo ambiente. Então é como se aquele ambiente pertencesse ao cão e ele que te autoriza a entrar no ambiente que é dele. Automaticamente tudo que está dentro daquele ambiente também pertence ao dono daquele ambiente, então ele vai estar te permitindo a ter acesso aos objetos dentro daquele ambiente. E o inverso também funciona. Se eu entro na frente do cão num novo ambiente, automaticamente eu estou mostrando para ele que aquele ambiente pertence a mim e tudo que tem dentro dele o cão tem que ser autorizado a pegar. Isso é o que deveria ser o natural. É claro que tem vários casos, vários cães e as coisas mudam um pouco, mas isso é a nossa coluna central do que deveria ser. Dito isso, a gente consegue fazer o mesmo espelho com potenciais alimentícios. Eu estou falando aqui de potenciais alimentícios, eu vou dar uma esclarecida.
as nossas mãos, os cães interpretam como se fossem bocas. Então tudo que eu toco com a minha mão, o cão ele pensa que aquilo pode ser um potencial alimentício, ou comer, ou mastigar, ou brincar, ou enfim. Então, mais do que a ração, do que o petisco, o controle remoto, o chinelo, a meia e assim sucessivamente, são potenciais alimentícios para o cão que ele provavelmente vai buscar reter para si. Então, novamente, são recursos que nós devemos controlar, nós devemos dosar esses recursos para os cães. Porém, existem coisas que pertencem aos cães e que nós devemos permitir que eles liderem esses recursos deles. Eu aconselho esses recursos serem a casinha do cão, a caixinha de transporte, como preferirem. Uma vez em que um cão está dentro da casinha, ele só sai se for convidado. Jamais, se possível, retire o cão à força daquele lugar. É o lugar onde ele se sente seguro, é um lugar onde ele se sente bem e ele sabe que ele vai sair a hora que ele tiver vontade de sair, ou se ele for apenas convidado. Uma vez que você vai viajar, vai receber pessoas, vai para um lugar novo, vai mudar de casa, você leva a casinha, a caixinha de transporte, você leva um ambiente seguro junto com o cão. Então tudo que tiver em volta é novo, pode ser bom ou ruim, até então o cão desconhece, mas aquela casinha o cão tem certeza que é bom para ele. E esse é um recurso que pertence a ele. Outro recurso que deve pertencer aos cães é o pote de água. Esse é autoexplicativo também, né? O cão tem que ter acesso à água sempre e livre. Se você tem uma casa com 2 andares, se possível, até deixar vários potes de água espalhados pela casa. E brinquedos, tá? Os cães preferem uma quantidade em torno de 2 a 3 brinquedos. Vocês de casa devem ter experiência, às vezes, de ter 4, 5, 10 brinquedos em casa, e o cão brinca ou busca sempre os mesmos 2 ou 3 brinquedos. Esses são os brinquedos que ele escolheu, que ele gosta e que pertencem a ele. Contudo, nós temos brinquedos que são nossos. São brinquedos pet, são brinquedos para cães, mas que são brinquedos nossos. Então eu brinco com o meu brinquedo, com o meu cão, a hora que eu quero. Eu forneço esse recurso para ele de uma forma que eu busco que ela seja oferecida. Então, vou citar aqui um exemplo. O cão vem, pega a bolinha, coloca a bolinha no meu colo. Eu pego a bolinha e jogo para ele. Aí o cão pega a bolinha, põe no meu colo, eu pego a bolinha e jogo para o cão. Ele fazendo isso repetidas vezes, é o cão que vai estar me adestrando. Se eu sou cão e eu quero que alguém jogue a bolinha para mim, o que eu preciso fazer? Só colocar a bolinha no colo das pessoas que elas jogam para mim. Então ele está me adestrando a jogar bolinha para ele. Quando isso ocorre, a gente costuma dizer que o melhor caminho é você evitar o contato com o cão. Então, uma vez que ele colocou a bolinha no seu colo, você evita a atenção para o cão, até que ele busque uma outra atividade, até que ele redirecione a atenção dele para um novo foco. Então você pega o seu brinquedo, chama o cão para brincar, brinca com o cão com aquele brinquedo e pega o brinquedo e guarda novamente. Esse brinquedo que é seu, o cão ele vai esperar que você brinque com ele diversas vezes. Ele vai ter um interesse muito maior nesses brinquedos que são seus. E é algo que você vai conseguir trocar. Um brinquedo que o cão tem interesse pelo chinelo, pelo controle remoto, enfim. É por isso, e também por isso, que é muito importante que esses recursos sejam controlados, para que você consiga dosar o que é certo e o que é errado. E esse é o grande mote da coisa, o grande segredo da história é você saber regular os temperos. Mais do que quais temperos você vai usar na receita, a quantidade de cada tempero também é muito importante. Então você ter esse controle é fundamental no processo. E entra num quarto nível de hierarquia, porque a disciplina sobre esses recursos tem que ser muito eficiente. A ração ela tem que ser entregue de maneira adequada todos os dias. Uma pequena falha nesse processo pode acarretar em problemas maiores lá na frente. E o último ponto de importância, eu coloco no último nível da hierarquia e tem um motivo para isso. Eu já vou esclarecer o motivo, mas antes vale salientar que é onde a maioria das pessoas costumam errar, né? É o afeto. O afeto é ótimo, é bom, eu adoro, eu gosto de abraçar e ser abraçado, lamber e ser lambido. Mas também é um recurso que deve ser dosado. Também é algo que deve ser entregue da maneira correta e adequada. Dito isso, a gente vai buscar entender como o cão interpreta o nosso afeto e qual a eficiência da entrega desse afeto, em quais momentos é bom e em quais momentos é ruim. O que acontece? Por que o afeto eu coloquei ele no último grau da hierarquia de importância para os cães? Se eu for buscar na natureza, um cão, assim que ele acorda, ele segue o líder para caminhar pelo território em torno de 8 a 10 horas.
Então a primeira coisa, o líder acorda a matilha, já está oferecendo a liderança. Isso também é um foco, tá? A partir do momento que ele acorda e segue o líder sabe o que propiciar para a matilha. Então ele já tem um caminho a ser seguido, uma direção. Segunda coisa, seguir esse caminho. O líder levanta e sai andando. E a matilha o segue. Simples assim. Então, aqueles que ficarem para trás tiveram um bom motivo para ficar para trás. Ou são mães, ou são filhotes, ou são incapazes de sustentar a matilha. E provavelmente vai deixar de pertencer a ela em breve. Então, se eu quero me alimentar ou pertencer à matilha, eu devo seguir meu líder. E isso significa segui-lo de 8 a 10 horas todos os dias, como eu acabei de dizer. Então, eu já estou matando aí os dois principais coelhos, né? A liderança e o gasto de energia. Em terceiro lugar, a disciplina, como eu disse. Então, o líder ele faz os caminhos a serem seguidos, à esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para, anda, vem, vamos juntos, vai colocando vários comandos aí. É todos os dias aquela mesma rotina, aquela mesma coisa. Cão é incapaz de entender feriado, cão é incapaz de entender dia de folga. Eles são feitos para trabalharem nessa forma, nesse cotidiano. Depois que eles já percorreram todo o território, checaram, expulsaram os invasores, esse tipo de coisa, no final do dia, mais para o final do dia, quando eles têm a alimentação, ou a principal alimentação, é no fim do dia que isso ocorre. Então, o líder, ele é o primeiro a se alimentar, evidentemente, ele busca as carnes mais nobres, por curiosidade, o coração e o fígado. Enquanto o líder come, os subalternos a ele ficam quietos, ele come na paz, a paz reina enquanto o líder se alimenta. Uma vez que o líder para de se alimentar, é que há a disputa daquele recurso, então quem está abaixo na hierarquia vai disputar, no seu lugar na hierarquia, desculpa. Então quem está abaixo na hierarquia vai disputar o seu lugar na hierarquia, e assim que o líder se sentiu satisfeito de esperar, ele levanta e sai andando novamente. Então aquele cão ele teve um período para poder se alimentar. Se ele foi incapaz de se alimentar naquele período, ele só vai se alimentar no dia seguinte. Então, mais uma vez o recurso dele foi controlado do cão, mesmo já no final do dia, mesmo tendo liderança, mesmo tendo gasto de energia, disciplina, na hora que chegou na hora de se alimentar ele também teve um recurso controlado. Quando eles voltam para as tocas, já no período da noite, já realmente no fim do dia, é que eles têm interações sociais. Tem brincadeira, pode lamber, pode correr e brincar um com o outro e tudo mais. Então, eu construí essa hierarquia dentro desses 5 passos, basicamente vendo o que os cães têm na natureza. Então sim, o afeto é muito importante, mas ele deve ser dosado nesse sentido. Eu tenho outras coisas a oferecer para o cão até que ele possa realmente ser recompensado pelo trabalho dele. Isso que eu expliquei para vocês é um pouquinho, é uma introdução do universo canino, de como um cão pensa, de como a gente deve interpretar esse animal. Essa é a primeira parte do processo. A gente vai partir para a segunda parte do processo, que é a parte de como um cão se comunica, e aí realmente onde as pessoas cometem os grandes erros, como eu disse, na parte do afeto, de comunicar esse afeto, onde a gente costuma errar bastante. E no terceiro ponto do processo eu vou explicar como os cães aprendem, para que a gente consiga colocar isso numa cadência legal. Então vamos para a parte que os cães se comunicam, tá? Para nós nos comunicarmos, nós usamos os nossos sentidos. E o sentido que mais importa para um cão, que ele mais busca, é o sentido do toque. O toque já funciona no cão enquanto ele está gestando, né? Durante a gravidez ali o cão já está tocando. O cérebro em formação, o cérebro em construção, o cérebro já está tocando. Então esse é o sentido que o cão mais espera, que ele mais acredita, que é o mais importante para um cão. Se eu preciso passar uma mensagem muito importante para um cão, eu tenho que tocá-lo. Aí sim ele vai dar a atenção para mim e com certeza ele vai entender a mensagem que eu estou querendo passar para ele. O segundo sentido que começa a funcionar num cão é o faro, que também funciona durante a gestação. O cão ainda está em construção, digamos assim, e o faro dele já está lá funcionando, o cérebro já está lá recebendo essa informação. Poderoso faro. O homem é incapaz de criar uma ferramenta similar ao faro de um cão. O cão que mais elimina pessoas por função é o cão farejador. Você contrata um farejador, você vai demitir o maior número de funcionários aí em comparação aos outros cães de trabalho. É uma ferramenta incrível e muito difícil da gente se comunicar com o cão através do faro, justamente porque é tão avançada essa ferramenta que a gente é incapaz de interpretar como ela funciona. Dito isso, como é que eu vou passar uma comunicação para um cão de uma forma que eu não desconheço?
É como eu querer falar chinês sem nunca ter falado chinês na vida. É um pouco complicado. Depois que o cão nasce, é que ele começa a abrir os olhos, em torno de 10 a 15 dias. E depois de 15, 20 dias, 30 dias aí, que o cão começa a funcionar os ouvidos. Então eu já coloquei o tato, o faro, a visão e a audição. Aí você fala, pô, Thiagão, mas esqueceu do paladar. Não, eu esqueci não. É que o nosso paladar humano é muito superior ao dos cães. Eles têm menos papilas gustativas que nós humanos. Então, também é um canal de comunicação frágil demais. O que eu poderia indicar para vocês com relação à comunicação através do paladar é sabores amargos. Então, se o cão gosta daquele pé, daquela cadeira, coloca aquele chá de boldo bem gostoso para ele continuar mordendo. Normalmente, isso costuma repelir o cão a continuar mordendo. Tirando isso, a pimenta, enfim, outras coisas que você possa tentar, talvez ajude, mas a que é mais eficiente na relação de comunicação através de sabor é a questão amarga. Tão ineficiente é que eu costumo eliminá-la, tá? Então vamos lá. Eu estava falando do toque, faro, visão, audição. E eu gosto de usar o exemplo do Billy, meu vizinho, que ele acaba escapando e minha vizinha passa o bairro inteiro gritando Billy, oh Billy! Acorda todo mundo atrás do Billy. E eu costumo brincar dizendo, né, que o Billy tá vendo alguma coisa, sentindo o cheiro daquilo que ele está vendo, porque ele provavelmente quer morder aquilo que ele está vendo e cheirando. Quais são as chances dela falar com ele, de ele ouvir? Muito pequenas. Então, mais do que saber o que eu vou falar para o cão, é saber que o que eu estou falando para ele pouco importa se ele está vendo algo que interessa a ele, se ele está farejando algo que interessa a ele, porque ele quer provavelmente morder ou pegar aquilo que ele está vendo e cheirando. Então, para a gente conseguir colocar um comando auditivo para um cão, né? Se eu falar com o meu cão, senta, ele obedecer, provavelmente eu vou precisar criar outras referências, provavelmente visuais, para que ele as entenda. Senta, senta, senta. Vai chegar uma hora que eu vou tirar a mão e ficar só com o auditivo. Se ele corresponder, eu premio o cão por ele ter acertado só com o auditivo. Mas lembrando que eu criei uma referência visual antes, ou até tátil, né? O famoso cutucão ou não, né? Você pode acompanhar o não de um incômodo físico mesmo. Você pega na pata do cachorro o não, encosta na costela, no pescoço, talvez com a guia, algo que seja uma referência tátil para o cão junto com uma referência sonora, para que com o tempo você consiga eliminar essa referência tátil, manter só a referência sonora. Então toda vez que aquele cão ouvir a palavra não, ele vai lembrar ou vai associar aquela referência tátil. Isso te dá mais poder sobre essa referência auditiva, porque como eu disse, a referência auditiva é frágil, mas se eu trouxe uma referência tátil junto com ela, ela se torna mais poderosa. Eu acho que isso também dá pra gente uma ilustrada, uma pincelada aí de como um cão se comunica e de como nós podemos aprender a nos comunicar com o cão, né? Uma coisa que eu costumo brincar bastante com as pessoas que falam muito com os cães, né? Você quer aprender a falar com o seu cachorro, pare de falar, né? Você vai aprender com o corpo a se comunicar, através da mímica, através de gestos. Isso é muito mais eficiente para um cão. Essa comunicação através dos sentidos, principalmente dos visuais, é mais eficiente para o cão. E por curiosidade, 10% da comunicação humana é verbal, né? Então nós somos seres falantes, mas por incrível que pareça, a gente absorve muito mais informação sem ser ouvindo, né? E realmente percebendo através da nossa habilidade visual. Encerrando essa parte, eu vou entrar na terceira e última, que é como os cães aprendem. Como os cães aprendem. Essa é a parte que a maioria das pessoas tem maior curiosidade, mas a gente costuma focar só nisso, né? Não, quero ensinar meu cachorro a sentar e deitar. Mas a gente esquece que lá atrás eu precisei de uma referência de líder positiva, de um gasto de energia, de uma disciplina, um controle de recursos, um afeto, aprender a me comunicar com ele, criar em mim novos leques de comunicação, como eu citei agora há pouco, né, essa habilidade de fazer mímica com o cão. Eu tendo tudo isso, eu criei uma base, eu criei terreno para que eu possa ensinar um cão ou uma coisa nova, ou ensinar com que ele desaprenda um hábito que ele já tem, um hábito ruim que ele já tem. Essa parte de aprendizado é onde tem mais debate sobre, é onde tem mais informações sobre. E também esse é um dos motivos pelos quais as pessoas se perdem.
Então a minha proposta aqui, mais do que indicar um caminho, é iluminar o caminho para que vocês percebam quais são os caminhos existentes e partindo disso você vai optar pelo caminho que funciona melhor para você. E consequentemente o resultado vai ser melhor nesse sentido. Eu costumo dizer que é uma pessoa muito inteligente, teve uma super ideia, só que ninguém apoiou a ideia dessa pessoa. As pessoas têm dificuldade de entender essa grande ideia. Então esse projeto nunca vai andar. Agora, se eu tive uma ideia mediana, uma ideia nem tão boa assim, mas as pessoas credibilizaram essa ideia, as pessoas entenderam essa ideia, a minha ideia vai sair do papel, a minha ideia vai ser eficaz. Então, a minha proposta é mostrar quais são os caminhos e você acreditando em determinado caminho, você vai ter mais sucesso porque você de fato acredita nesse processo. Melhor do que você ter que fazer aquela dieta que você tem pouca vontade de fazer. Aí realmente você vai ter pouco resultado. Dito isso, eu vou pegar aqui referências que nós conhecemos e tentar traduzir para vocês mais do que o que é essa referência, mas como a gente aplica essa referência no dia a dia. Então vamos lá. Os cães aprendem de duas formas diferentes: copiando e associando. Então, copiando, ele vê um cão levantando a pata para fazer xixi, ele vai aprender apenas de ver e vai acabar copiando aquele comportamento. Normalmente, eles copiam os comportamentos ruins. O latir, fazer cocô e xixi no lugar errado e assim sucessivamente. Copiar os comportamentos positivos é mais difícil. Mas isso não é uma referência tão longe pra gente, nós humanos também. Né? A gente copia os comportamentos das pessoas, normalmente as coisas erradas primeiro, para depois a gente copiar as coisas certas. Mas isso nem é tanto o nosso problema. Nosso problema é como fazer a coisa corretamente. Por mais que a gente comece partindo de um erro, a gente vai transformar esse erro em acerto. Tá? E a outra forma que os cães aprendem, como eu já falei, a primeira copiando e a segunda associando. Essa parte associativa a gente consegue subdividir ela em três. Então eu tenho a associativa positiva, o famoso senta ganha petisco. A associação intermediária ou frustrativa é a parte que você frustra a tentativa do cão de conquistar algo. A parte frustrativa em que você frustra o cão de buscar algo que ele queira, simplesmente impedindo de que ele alcance. E a terceira que é a referência negativa, ou reforço negativo, ou reforço aversivo. Aí tem vários nomes. Essa é a mais polêmica de todas, em que gera muito debate, principalmente na área clínica, né? Porque você depende realmente de um veterinário para determinar se foi excessivo essa repreensão ou não. Porém, o que é delicado nesse processo é uma vez eu infligir um incômodo físico no cão, isso vai me trazer um resultado físico, ou eu infligir uma agressividade ou uma ofensividade psicológica no cão. E isso é difícil da gente diagnosticar, até mesmo para um veterinário. Ele conseguir diagnosticar um dano psicológico no cão é complicado. Por isso que é tão polêmico. E eu acho que esse é um grande enfoque que a gente costuma a passar despercebido, esse vespeiro a gente costuma deixar de lado, mas eu vou procurar trabalhar com ele da forma mais transparente possível. Mas eu vou começar pela parte positiva antes, tá? O reforço positivo, ele consiste na entrega do resultado 3 segundos após o comportamento. Então, meu cão sentou, eu tenho 3 segundos para entregar o petisco para ele, para que ele entenda que sentar significa ganhar petisco. Porém, tem um detalhe aí que a gente costuma passar despercebido entre as entrelinhas. O que o cão percebe é a sua energia estável, o pico positivo dentro de 3 segundos e a energia estável novamente. Então, se você premia e mantém a energia aqui em cima, você acaba falhando um pouco nessa comunicação. O que o cão precisa ver é que ele teve você teve um comportamento estável, subiu, premiou, voltou para o estável. Essa diferença no comportamento que é o que o cão vai compreender como uma resposta positiva. Então, mais do que dar o petisco, como eu falei, é o como dar esse petisco. Então, eu vou estar estável, numa postura reta, me abaixei, premiei o cão, fiz carinho, voltei para a minha postura. Essa variação, essa delicadeza na variação que é o cão vai perceber e buscar para que ele faça a compreensão correta daquilo que você espera. A frustração é a mais simples, mas ela costuma trazer um resultado um pouco demorado em comparação às outras duas.
Porém, eu gosto particularmente dela porque ela também é a mais natural para o cão. A primeira coisa que um cão aprende é sendo frustrado pela mãe. Ele vai sair da toca, a mãe pega, põe de volta. Ele vai sair da toca, a mãe pega, põe de volta. O cão que deixou de obedecer à frustração saiu da toca muito jovem e certamente ele morreu. Então só sobreviveram os cães que obedeceram à frustração. E aí é que entra o grande detalhe da história, o grande segredinho. Se eu tô num pet shopping dando banho no meu cachorro e meu cachorro quer sair da banheira, o que eu faço? Eu empurro ele de volta. Ele vai sair, eu empurro, ele vai sair, eu empurro, ele vai sair, eu empurro. Eu estou disputando esse recurso com ele, o que normalmente vai me dar muito mais trabalho. A ideia é que eu simplesmente impeça o cão de sair. Eu vou colocar uma parede invisível para ele. Ele vai bater na minha energia que está alta e estável e vai voltar. Em vez de eu ficar brigando com ele, eu simplesmente vou impor um limite para ele. Eu vou estar aqui prestando atenção na televisão, no meu amigo, no que está passando na rua, mas mantendo meu braço ali, restringindo o acesso do cão para fora, frustrando a tentativa dele de sair. Isso é muito comum também em cães que pulam. Muita gente dá bronca, muita gente dá petisco no chão. Tem várias formas, mas uma muito fácil é simplesmente impedir que ele suba. Sai do caminho quando ele for para lá na frente, deixa o joelho para que ele sinta que tem um objeto entre você e ele. E aí com isso, ele sendo frustrado várias vezes, repetidas vezes, ele vai entender de que aquilo, enfim, a chance de sucesso dele vai decaindo até uma hora que ele desiste. E a terceira parte, a tal da parte polêmica da história, a questão negativa, né? A questão aversiva. Vale salientar aqui que até 1960, 1970, até um pouco mais para frente, o adestramento de cães ou domadores de animais, de modo geral, desde a antiguidade, no Império Romano, era tratado, o que se tinha como correto era justamente você trocar por dor. Então eu vou beliscar a orelha de um cão até que ele sente. Uma vez que ele sentou, eu solto. Então o cão vai obedecer para evitar a dor. Evidentemente que estudos foram feitos e mostram que o reforço positivo é muito mais eficiente, porém existem situações em que ainda a única forma de você ensinar o cão é utilizando dor. Uma que eu posso salientar aqui é o processo de anti-envenenamento, tá? Então se o cão ele quer de 0 a 10, 10 a carne que é jogada no quintal, como que eu vou oferecer para ele o petisco em troca da carne se o petisco ele quer apenas 8? Então para o cão é uma troca desfavorável. E é muito difícil de eu conseguir fazer uma troca favorável com o cão nesse sentido. Sempre ele vai querer mais a carne do que qualquer outra coisa. Então para que eu ensine que aquela carne é ruim, eu preciso trazer para o cão uma referência negativa com relação a isso. Pode ser um choque, pode ser um borrifão de citronela, enfim, um susto, alguma coisa que realmente vá trazer um incômodo. Como volto a repetir, é muito difícil de eu trocar isso por algo positivo. É claro que tem outras várias formas da gente aplicar isso, controlando o ambiente, buscando alternativas. Eu trouxe isso apenas para ilustrar que ainda existem coisas nesse sentido, mas no nosso dia a dia, o infringir dor para um cão realmente é um grande tabu, uma grande polêmica. Eu busco evitar isso sempre que possível, uso, se for o caso, em último caso, mas é parte do processo de aprendizagem de um cão. Na natureza ele com certeza vai passar por processos traumáticos que envolvem dor. Eu acredito que o viver consiste também em passar por processos como esse. Então eu também tenho que ter a ciência de que isso vai ocorrer, mesmo eu tendo a intenção ou não. Então no caso da ocorrência da dor, eu tenho que estar preparado e ter munições e ferramentas para saber lidar com essa situação. Então vale salientar que os pontos importantes com relação a isso. Primeiro, para um cão associar algo ruim a um comportamento, ou o inverso do reforço positivo, eu tenho que premiar o cão ou punir o cão instantaneamente após o comportamento. Tudo aquilo que vem instantaneamente após o comportamento é o que o cão vai gerar a referência. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Meu cão está fazendo xixi na sala. Eu cheguei na sala, vi meu cão fazendo xixi e dei uma bronca nele. Pro cão, a coisa que aconteceu logo antes da bronca foi a minha chegada na sala.
Então o cão fez xixi, eu cheguei, ele levou bronca. O cão vai associar o quê? A minha chegada significa bronca. Então toda vez que eu me aproximar do cão, ele vai achar que ele vai levar bronca. Então se eu perceber que o cão está fazendo xixi na sala, eu vou dar a bronca assim que ele me veja. Para que ele associe, ou para que a gente busque ali associar o último comportamento antes da bronca, que era o fato dele estar fazendo xixi. Mas mais interessante que isso, é a ação por trás da ação. O ato de pensar também é uma ação. Então se o cão já pensa em fazer xixi e ele é punido neste momento, antes de levantar a pata para fazer xixi, a nossa efetividade se torna ainda maior. Eu digo bronca ou digo penitência, nem sempre essa bronca ou penitência está associada a uma dor física, mas sim a um desconforto psicológico, ou um ou outro, ou os dois. Tá? É comum uma criança ouvir não. Tá? Vai gerar na criança um desconforto, vai gerar na criança, mas é impossível você educar uma criança ou um cão sem criar essa referência negativa. Muito importante também citar que é muito mais eficiente você gerar uma referência negativa se o cão já tem uma referência positiva criada. Como eu crio uma referência positiva? E eu vou para um exemplo prático de novo. Um cão está aprendendo a fazer cocô e xixi no lugar. Então eu vou espalhar jornal por todo o território onde o cão anda. Ele vai acertar o jornal toda vez que ele fizer cocô e xixi, porque eu coloquei para ele dessa forma, né? Ele só tem jornal para fazer xixi. Uma vez que ele acertou o jornal, eu vou premiá-lo por isso. Uma vez que eu premiei por ele fazer xixi em cima do jornal, ele criou uma referência. Xixi em cima do jornal, na sala ou nesse lugar, significa ganhar petisco. E isso vai sendo alterado conforme ele vai fazendo xixi na cozinha, em cima do jornal, conforme ele vai fazendo xixi em outros lugares, até que apenas o jornal seja coisa em comum. Então ele criou uma referência positiva. Jornal significa vou ganhar petisco. Uma vez que ele criou essa referência positiva do jornal, então você percebe que o cão já busca o jornal para fazer xixi, aí sim uma referência negativa, um tranco, um susto, uma bronca começa a ser bem mais eficiente. Por quê? Do contrário, eu daria uma bronca aqui, uma bronca ali, uma bronca ali, uma bronca, uma bronca, uma bronca, uma bronca, até um lugar em que eu dei o prêmio. Olha o esforço que eu tive que fazer negativo para que eu consiga trazer o esforço positivo, para que eu consiga trazer a resposta positiva. É muito melhor a gente fazer o processo contrário. Eu busquei com ele várias referências positivas, ele criou uma referência positiva, aí sim a bronca vai ser mais eficiente. Para o cão a mensagem vai ser a seguinte: ali eu ganho petisco, ali eu ganho bronca. E aí o cão vai ter a capacidade e a autonomia de fazer as próprias escolhas, que é o que a gente busca. Que o cão faça as próprias escolhas e, de preferência, as escolhas boas. Isso que eu acabei de explicar para vocês, um pouco de como um cão pensa, de como ele se comunica, de como ele aprende, é a base, a introdução que a gente precisa ter para entrar nesse universo canino. Mas o nosso objetivo aqui é um pouco mais focado. A gente vai partir para alguns cães específicos e alguns donos específicos também. E vai ser muito legal a gente poder participar desse processo, porque a gente vai trazer nos detalhes da coisa, a gente vai até o mínimo da coisa, trabalhando especificamente com os bulldogs ingleses. É por isso que a gente vai a campo, é por isso que a gente vai pegar as pessoas na realidade da coisa, com os bulldogs ingleses, com todas as suas peculiaridades, para que a gente consiga realmente pegar nesse detalhe, para que você de casa consiga se sentir mais próxima, se sentir pertencente e perceber que você não está sozinha, e principal, que tem jeito. Né? Basta você ter vontade, e se você já está assistindo esse vídeo, você já está demonstrando um pouquinho de vontade, pelo menos, que você tenha disciplina, isso realmente pertence a você, e o que cabe a nós? Levar técnica, levar informação e poder colocar todos esses ingredientes na forma correta. Os próximos vídeos vão ser mais dinâmicos, galera. A gente vai estar em campo, trabalhando com os tutores e com os cães deles, para a gente conhecer um pouquinho mais afinco quem são eles, trabalhar um pouquinho essa questão da teimosia deles, um pouquinho dessa limitação física que eles têm. E aí vejo vocês no próximo episódio. Valeu. No próximo vídeo.